Pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos fazer a correção do PET volume 3 de Língua Portuguesa, semana 1. Então pegue o seu material e vamos corrigir juntos. Bem, pessoal, na primeira atividade nós temos aí uma composição do Caetano Veloso, que pode ser um gênero discursivo interessante para que possamos falar de modernidade e poesia. O título da poesia dele é O Quereres. Após fazer a leitura, nós podemos tirar algumas conclusões. Basicamente, a mensagem é: na vida amorosa do eu lírico, os opostos se atraem, mas quando se juntam, sai faísca, ou seja, pega fogo. Tudo o que o eu lírico quer, a pessoa amada quer diferente. Porém, como o amor é uma cilada, essas duas pessoas estão apaixonadas. O texto coloca em oposição vários elementos para representar essas divergências. As oposições não são óbvias. Por exemplo, Leblon versus Pernambuco. Observem que não são opostos exatos, mas transmitem ideias diferentes, né? Leblon a gente já associa logo ao Rio e Pernambuco ao Nordeste. Então, ou seja, são coisas relativamente opostas. O eu lírico não é o poeta, mas sim uma voz, um personagem que fala dentro do poema. Tudo bem? Isso é um conceito interessante. Na atividade 1, diz o seguinte: Caetano Veloso utiliza na letra de música uma figura de linguagem chamada antítese. Segundo Fiorin, trata-se de uma figura denominada antítese, do grego ante, em face de, em oposição a, e teses, proposição, afirmação, tese, em que se alarga o sentido, salientando a oposição entre dois segmentos linguísticos, ou seja, palavras, para dar maior intensidade ao dizer. Em outras palavras, antítese representa ideias ou palavras contrárias. E aí pede para você apontar no texto exemplos dessa figura de linguagem. Aí estão os exemplos: dinheiro versus paixão, eunuco versus garanhão, anjo versus mulher, pura natura versus inseticídio, mistério versus luz, Leblon versus Pernambuco. Questão 2. O autor da letra de música presume que o interlocutor, possível leitor, contribua atribuindo sentidos nos vazios do texto. Ou seja, aquilo que não está escrito, mas que você pode pressupor. É aquilo que está implícito. Isso é preencher os vazios. E a pergunta: que sentidos estão escondidos nessa canção de Caetano Veloso? Uma possível resposta, pessoal, é essa aqui. O sentido escondido no poema é a interpretação que o leitor vai fazer sobre o tema da música. Segundo a minha interpretação, a mensagem é: na vida amorosa do eu lírico, os opostos se atraem, mas quando se juntam, sai faísca, pega fogo. Tudo que o eu lírico quer, a pessoa amada quer diferente. Porém, como o amor é uma cilada, essas duas pessoas estão apaixonadas. Ou seja, ele representa que no amor os opostos se atraem. Número 3. Vamos ler agora o que Ortiz Camargo afirma sobre a leitura. A leitura é mais uma experiência constitutiva da subjetividade em seu esforço de apropriação da coisa poética, pois a memória do lido é um dos elementos a ser considerado como matéria de criação. Comente esses versos à luz de Ortiz Camargo, ou seja, tendo como base o que o Ortiz Camargo falou sobre a leitura. Onde queres comício, flipper vídeo. E onde queres romance, rock and roll. Onde queres a lua, eu sou o sol. Onde a pura natura, o inseticídio. E onde queres mistério, eu sou a luz. Onde queres um canto, o mundo inteiro. Onde queres quaresma, fevereiro. E onde queres coqueiro, eu sou obus. Ortiz fala que a matéria-prima da poesia é a memória do lido, ou seja, as coisas que a pessoa já leu, ouviu, viveu, sabe. A experiência de vida da pessoa.
Na letra da música, o autor se lembra de coisas que ele considera opostas umas às outras, para representar as divergências ideológicas entre o eu lírico e a pessoa amada. Por exemplo, ele sabe o que é um comício e sabe o que é um flipper vídeo. E para ele, esses dois elementos são diferentes, opostos. Ele pensa em romance e logo lembra das trilhas sonoras melosas, opostas ao ritmo do rock and roll. Ele pensa na harmonia entre homem e natureza e lembra de algo contrário a isso, o inseticídio, que é matar insetos. Na atividade 4, a questão é a seguinte: é possível afirmar que a forma do poema de Caetano Veloso traz algumas semelhanças ao adotado por Camões em Os Lusíadas, isto é, 6 oitavas, 6 estrofes de 8 versos, em decassílabo, ou seja, versos com 10 sílabas poéticas, cuja tônica cai na 6ª sílaba, né, o acento, a força, a sílaba mais forte cai sempre na 6ª sílaba, mais um refrão em redondilha maior, ou seja, verso com 7 sílabas, e composto de um dístico que intervém a cada 2 oitavas. Ou seja, pessoal, a música do Caetano Veloso e o poema Os Lusíadas, do Camões, tem todas essas semelhanças. Nessa medida, Caetano Veloso, poeta contemporâneo do Brasil, estabelece um diálogo com Camões, poeta português do período renascentista. E aí segue o poema do Camões, né? Que começa com: amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. Esse soneto é bastante conhecido, acredito que vocês já tenham visto em algum momento. Após lê-lo, nós vamos responder: quais são os aspectos da poesia de Camões que podem ser percebidas na letra da música de Caetano Veloso, sabedores de que essa fase da literatura portuguesa, na qual a poesia não encontra harmonia entre vida ideal, marcada pela busca do amor, e a realidade concreta, onde pode predominar o desajuste entre o que se deseja e o que se consegue? Bem, pessoal, uma possível resposta: tanto a poesia de Camões quanto a de Caetano utilizam a representação de ideias opostas para construir a argumentação de que o amor é uma coisa dúbia, contraditória, complicada, pois aproxima elementos muito diferentes, ou seja, pessoas diferentes e sensações diferentes. O lógico, o real, seria evitar o amor, porque ele é uma cilada, ele é uma dor. Mas mesmo sabendo dessa complicação toda, a pessoa continua fazendo o que o amor manda. Pessoal, finalizamos por hoje. Caso tenha ficado alguma dúvida, pode entrar em contato. Mantenha-se firme nos estudos em casa e continue se cuidando. Um abraço.